Bootstrap. A ideia básica não é fazer um curso de Bootstrap, nem fazer vocês craques em Bootstrap, mas é basicamente fazer com que vocês sejam capazes de entender o básico do básico de Bootstrap, tá bom? E aí, obviamente, antes, como sempre, eu gosto de explicar um pouquinho o que é o Bootstrap, né? E se você pensar em HTML, né? Se você pensar num browser, num site, vamos botar assim, né, que pode ser tanto hoje em dia site como programa, né? Um site, ele é composto por três, digamos assim, tecnologias. HTML, que é um integrador, é a linguagem mesmo de programação. É a linguagem, né, Markup Language, que através de tags eu consigo integrar todos os recursos que eu quero, né? Componentes, textos, né? Mas assim, eu não posso deixar que esse HTML seja chato, moroso, parado, então eu preciso ter o poder de ação. E essas ações, né, que é a minha capacidade de programar dentro dele, é feita através de JavaScript. Tá? Muito bem. E o que eu consigo também trabalhar para que esse HTML tenha uma cara bonita, interessante, e ao mesmo tempo sem que eu precisa ficar sempre reescrevendo os mesmos aspectos, as mesmas coisas, então eu uso um recurso de Style Sheet, né, como se fosse uma planilha de estilos, em que eu aplico esses estilos automaticamente às coisas. Tá? Então com isso eu consigo ter um site bonito. E aí o que acontece? Existe uma biblioteca que envolve basicamente, ela envolve as três coisas, tá? Mas vamos botar mais aqui embaixo, mas ela tem as três coisas, né? Que cria tags que permite deixar o meu site bonito, né? Elegante e com uma palavra-chave chamada responsividade. Esse camarada se chama Bootstrap. Óbvio, Alan, é a única biblioteca que faz isso? Não, existem outras bibliotecas, mas com certeza a Bootstrap é a mais usada hoje no mercado. Tá? Ela tem a capacidade de ter uma aparência bonita e ser principalmente responsivo. O que quer dizer ser responsivo? Deixa eu pegar o meu browser. Vou abrir aqui o Get Bootstrap, que é o site do Bootstrap, para eu poder mostrar o que é uma coisa responsiva para vocês. Então, se eu vier aqui em mais ferramentas, né? Ferramentas do desenvolvedor, que é a nossa vida. Observe como que esse site agora ficou. Não ficou bonitinho? Se eu mexer aqui, ó, no tamanho, aqui não tá porque está fechado com Moto G4. Mas se eu puser responsivo, conforme eu aumentar aqui, ó, ele só deixa até aqui. Conforme eu diminuir, eu mexer, ele vai se ajustando automaticamente o conteúdo e tudo mais. Né? Se eu disser que eu estou usando um iPad, por exemplo, ó, ele vai customizar para o tamanho de um iPad. Se eu estiver usando um iPad Pro, que é um pouco maior, lá, ele vai botar, né, um Surface, olha lá como é que ele vai ficar, bonitinho. Se eu falar que eu estou usando um Galaxy Fold, olha lá como é que vai ficar. Se eu falar que eu estou usando um Pixel, olha lá. Se eu falar que eu estou usando um Moto G4. Então ele vai se ajustando. Essa é a ideia de responsividade. Essa característica o Bootstrap nos dá. Tá. E o que o Bootstrap faz para que ele possa fazer isso? Bem, muito simples. Tá? A ideia é bem básica. Opa, fechou o programa. Deve ter dado problema. A gente reabre. A ideia é bem simples, tá? A ideia é o seguinte, você pega a sua página inteira, inteirinha, desculpe aí o desenho horroroso, tá? Então você pega a sua página inteirinha e define ela como sendo um container. Um container. Container, tá? Um container fluid, aí depende se você quer que tenha uma margem de afastamento, você quer que ocupe tudo, tá? Mas um container. E esse container, ele é dividido em rows. Rows, tá? Então cada elemento desse aqui é uma linha. São rows. E essas rows são divididas em colunas, calls. E essas colunas podem variar de 1 a 12. Então eu posso criar uma coluna que ocupe uma coluna, ou eu posso criar uma coluna que ocupe 3 colunas, ou que ocupe as 12 colunas, conforme eu quiser. Dessa forma,
ele garante a responsividade. Porque você deixa as unidades de medida com ele, que ele deve trabalhar com uma conta qualquer e trabalhar de uma forma meio que percentual para o tamanho dessas colunas para a gente, tá? Conforme o tamanho da tela. Isso é uma coisa. Tá? Uma outra coisa interessante também é como, por exemplo, eu definir margem e padding, né? A margem seria a minha distância, por exemplo, dessa minha linha, a minha distância para o componente de cima, ou para o componente de baixo, ou para o componente da direita, ou para o componente da esquerda. Isso seria a minha margem, que ele chama de M. M é a margem dos 4 cantos. Né? E padding é o inverso, né? É a distância para dentro. Assim, ó. Aí é o padding, que ele chama de P. Né? E esse margem, que pode ser margem pura ou pode ser padding puro, ou seja, margem pega todos os 4, padding pega todos os 4. Ou se eu quiser, ele pode ser T, margem top, pode ser B, margem bottom, pode ser L, margem left, ou pode ser R, margem right. Assim como pode ser padding top, padding bottom, padding left, padding right. Da mesma forma. Então, tá? Eu estou dando um exemplo aqui para vocês de margem e padding. Esses caras eles vão variar com valores de 1 a 5. A menor margem ou menor padding é o M1. Né? M-1, desculpe. Mas eu posso dar, por exemplo, o M-5 é a maior margem possível. Ah, não, eu quero só a margem da esquerda. ML-3, por exemplo, a margem da esquerda é 3. O padding right 4, por exemplo. Então eu estou botando um padding na direita de 4. E assim vai. Pronto. Olha, o que eu quero que vocês aprendem assistindo hoje é basicamente isso. Fazer com que seja responsivo. Ah, Alan, mas eu quero aprender outros recursos, etc e tal. Não se preocupe. Use, abuse, tá? Então aqui, ó, se você vier aqui no Docs aqui do Get Bootstrap, você tem aqui, ó, eu quero montar uma tabela. Como é que eu faço? Você vai vir aqui em Table, tá? E ele vai te mostrar, cadê? Como é que faz, né, uma tabela, tá? Layout, grid, content. Aí aqui você vai achar os componentes, aí deve ter aqui tables, cadê? Onde que estão os tables? Não sei. Bem, depois a gente acha qualquer uma. Card, por exemplo, que é uma coisa que o pessoal usa. Como é que eu faço para montar card? Tá vendo? Ó, tem código mostrando. Então, assim, basta você pensar o que você quer e aí aqui ele vai te mostrar como é que você faz para montar esses componentes. Então, o que eu vou fazer hoje, basicamente, aqui é o seguinte. Nós vamos montar uma seguinte estrutura bonitinha e simples, só para a gente poder entender essa questão de layout. Nós vamos pegar a nossa tela. Olha que coisa linda. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho um componente aqui para isso. Não, não tenho. Eu tinha. Formas. Ah, tenho sim. Deve ter um quadrado aqui. Blue, beleza. Então eu vou pegar e vou montar uma tela. Tá? Nessa tela, nós vamos pôr. Vamos pegar agora o gray aqui. Nós vamos pôr uma barra de título. Uma barra de título. Opa. Tá? E vamos pôr também um footer. Um footer. E vamos deixar uns textos aqui no meio. Tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, e aí a gente vai estar lidando um pouco melhor com a questão dos componentes no Bootstrap. Então vamos lá. Tá? Então já entenderam aqui, a ideia é o Get Bootstrap. Muito bem. Vamos lá então, vou abrir o Visual Studio Code e eu vou criar uma pasta. Vou abrir uma pasta vazia, tá? Não vai ter nada, porque eu vou trabalhar com HTML purinho, tá? Então tá aqui, nova pasta, Bootstrap. Bootstrap. Tá? Vamos abrir. E aí nessa pasta eu vou criar aqui o index.html. Então tá aí o index.html e eu quero que ele seja um HTML já dentro das tags do HTML5, HTML5. Então eu escrevo aqui HTML, ele me dá 3 hipóteses.
Aqui HTML é só HTML barra HTML. Aqui é a declaração do XML que você bota no header do HTML5. E aqui eu tenho uma declaração de um HTML5 prontinho. Tá vendo? Então tá aqui um title document, head, body, tudo bonitinho aqui, já para não sair tão em branco o nosso HTML. Muito bem. Uma outra coisa, aqui no Visual Studio eu recomendo vocês instalarem o Live Server. Tá aqui, ó, Live Server, esse carinha aqui, ó. Não deixe de instalar. Vocês vão ver o porquê, ó. Quando a gente está trabalhando com HTML puro, né? Você pode vir aqui, Open with Live Server. Ele vai abrir. Deixa eu botar aqui. Janela direita. Eu vou botar o Visual Studio à esquerda. Então tá aqui, ó, meu código e o meu código e meu browser, tá vendo? Documents. Vamos alterar isso aqui para Bootstrap. Vou salvar, ó. Só em salvar já atualiza aqui. O Live Server, ele faz isso pra gente, tá vendo? Vou botar aqui, ó, introdução ao Bootstrap. Então tá lá, introdução ao Bootstrap. Tá bom? Então, assim, o Live Server quebra um galhão no Visual Studio. Mas vamos lá. Vamos colocar o Bootstrap aqui. Bem, vou vir aqui no Bootstrap. Deixa eu aumentar mais a minha página para ficar melhor. Tá? Vamos aqui, então, no Get... Aqui tem Installation, Read Installation Docs. E aí, no Read Installation Docs, vocês vão ver que existem duas formas da gente instalar. Uma é via CDN, tá? E a outra é realmente baixando tudo, etc e tal. Tá? Eu não estou gostando muito desse daqui, não. Não sei. É porque esse aqui eu acho que ele está nesse beta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Só para eu ver. Cadê o CDN? Bem. Installation, JS, Delivery, Bootstrap, Equal, Official Themes. Bem. Eu vou digitar aqui, ó. .com docs 5.0 Getting Start Introduction. Tá aqui mesmo. CSS, separei. Tá aqui. Você tem duas formas de fazer a inclusão do código, tá? Uma é baixando e instalando e a outra é usando o CDN, que são esses códigos que estão aqui, tá? Então a gente pode botar aqui tem o código do CSS, copia, e aí você vem aqui, ó, né, e cola esse código. Tá? E vale a pena também colocar o código do JavaScript para que as coisas funcionem como precisam funcionar. Cadê o JavaScript? CSS, bando aqui. Só clicar aqui no copy, né? E aí esse código do JavaScript a gente coloca no final do body. Tá? Então tá aí. Não vai mudar nada aqui, tá? Não salvar. Não vai mudar nada porque a gente ainda não usou nada do Bootstrap. A gente só habilitou o Bootstrap no nosso programa, no nosso site, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro criar o container, né, que contém toda a página, como eu falei com vocês. Isso se dá através de divs. Então nós vamos fazer uma grande div class igual a container. Então esse container aqui é do Bootstrap, tá? Então ele já vai interpretar isso, barra div. Então agora nós vamos criar todo o nosso site, né, dentro deste container. Óbvio que se eu escrever qualquer coisa aqui, né, vai aparecer porque a gente ainda não fez nada. A gente só criou o container, tá? Só isso que a gente fez. A gente só criou o container. O próximo passo agora é a gente conseguir... Deixa eu só botar aqui para carregar, para não ter problema no computador. Muito bem, tá carregando. Só nós dividirmos, tá? Então eu vou primeiro criar a barra de menu, tá? Lembrando, tudo é div, tá? Então vamos lá, ó. Div class, né? Vamos criar, como eu falei, linhas, né? Então vamos criar a primeira linha, né? Conforme esse desenho, ó.
tem 1, 2, 3 linhas, tá? 1, 2, 3 linhas. Então vamos criar a primeira linha, tá? Essa é a primeira linha. Tudo bem. Só criei a linha, mas não defini ainda como ela vai ser composta. Eu tenho que agora definir as colunas que eu tenho dentro dessa linha. Então, ó, div class igual a call. Vou dizer que ela usa as 12 colunas máximas. Para a gente poder ver, vamos botar um BG Dark, que é para ficar escuro, tá? E para contrastar legal, vamos usar um text white para ficar com a letra branquinha. Tá bom? Muito bem. Então tá aí. Vamos botar aqui, ó. Menu. Olha lá. Bonitinho. Certinho. Né? Muito bem. Vocês estão vendo aqui que ele tem umas bordinhas aqui? Né? Primeiro, tá pequenininho, né? Eu acho que a gente pode deixar ele com um espaçamento maior em relação às bordas, né? Como que a gente pode fazer isso? Criando um padding, né? Vamos botar um padding, por exemplo, de 1 para ver a diferença, olha. Viu? E se eu puser um padding de 2? Viu? E se eu puser um padding de 3? Ah, acho que assim ficou melhor, mais destacado e o texto está no centro. Tá vendo? O padding de 3 é 3 unidades aqui, 3 unidades aqui, 3 unidades aqui e aqui também vai ser 3 unidades, tá? Padding de 3. Show. Tá vendo como é que aqui ele não está tocando na tela aqui? Né? Ele gerou uma borda, né? É porque ele vai fazer isso na página toda. Porque o container, ele gera essa borda. Ah, mas eu não quero essa borda, eu quero que ele seja tocando aqui a lateral. Tem como? Tem. Tem um tipo de container chamado container fluid. O container fluid, ele faz exatamente esse toque na lateral. Tá bom? Uma outra coisa, eu aqui estou usando 12 colunas. Se eu pusesse 5, vocês iriam ver que ele estaria ocupando uma parte. Inclusive, eu poderia criar uma outra div, né? Opa, desculpa. Opa. Eu poderia, inclusive, criar aqui uma outra div com, por exemplo, uma coluna, né? Vamos tirar tudo isso daqui, tá? E eu vou criar uma outra div exatamente igual a essa daqui para vocês verem, ó. Então, ó, tem 5 colunas, uma coluna não vai ter nada e mais 5 colunas para lá. Olha só. Tá vendo? Aí você vai criando conforme a quantidade de colunas que você quer. Tá? Então, vou botar aqui de novo 12 colunas para ficar bem bacana. Então, tá aí. Excelente. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos criar o meio, né? O meio do programa. Então, outra div. Outra div, né? Que é do tipo row. Outra div do tipo row. Vamos fechar aqui. Muito bem. E vamos botar também ocupando as 12 colunas como sendo uma coisa só. Ó, não, queria ter 2 colunas, etc. Tal. Tá. A gente pode até fazer com 2 colunas, né? Vamos lá. Vamos fazer com 2 colunas. Div class é igual a call 6. Vamos trabalhar com 2 colunas. Call 6. E aí, nessa primeira, vamos botar um texto em H1. Aqui, bem grandão, né? Título da minha página. Né? E vamos botar aqui um H2 como subtítulo. Opa, aí. Subtítulo da minha página. Essa minha página aqui também maiúsculo. Vai ficar bonitinho. Se eu salvar, tá aqui. Por enquanto não fez muita diferença. E agora vamos criar a outra coluna. Né? E aí vamos dizer aqui, ó, entendendo o Bootstrap. Né? E aqui vamos usar um P de parágrafo. Né? Como usar o recurso. Salvei. Olha lá. Tá vendo? 2 colunas. Bonitinho.
né? Tudo certinho. Então nós já temos aí, né? O menu em cima. Uma coisa, né? Vocês estão vendo aqui, né? Ficou muito coladinho, né? O menu da minha página, tá? Isso a gente pode resolver aqui no row, né? Vamos botar uma margem superior, por exemplo, de 5, que é o limite máximo, né? Ou de 3, por exemplo, né? Para ficar melhorzinho aí. Pronto. Aí agora a gente já tem uma margem razoável. Vou mostrar um problema para vocês também. Deixa eu entender aqui. Deixa eu ver, isso. Vamos colocar alguns enters na minha página aqui, que é o BR, né? Vou botar muitos enters, para vocês verem aqui um possível problema que pode ser um desconforto. Pronto. Ó, olha o que acontece, ó. Ainda foi pouco? Vamos ver agora. Olha o que acontece. Ele rolou, quando eu rolo a página, né? Porque eu botei um monte de conteúdo. Quando eu rolo a página, o menu vai junto. Né? Talvez isso não seja a coisa mais confortável para a gente. Talvez isso não seja a coisa mais confortável. A gente queria, de repente, seria bacana que isso aqui ficasse estático. Tem como? Tem, é só dizer que vai ficar fixed top. Então aqui, né, nessa linha aqui, que corresponde a essa linha aqui, né, vamos botar aqui que ela é fixed top. Salvei. Olha o que acontece, ó. Tá? Por mais que eu tenha mais linhas aqui, né? Deixa eu botar mais linhas. A página rola, tá? Mas o meu menu não sai daqui. Então tá. Então deixa eu tirar esse monte de bagunça que eu fiz aqui para vocês entenderem, tá? Então tá aqui, fixed top. Deixa eu ver, onde eu botei esse fixed top? Ah, tá aqui mesmo. Tá aqui. Mas tem um erro aqui no meu HTML, por isso que eu não vi o efeito como eu queria. Como é que eu refaço? Editar, refazer, voltar, desfazer. É o comando Z. Isso. Eu cometi um erro aqui, olha só. Eu criei o container. Aí criei esse carinha aqui. E eu deixei todo mundo dentro dele, né? Olha lá. Aí tem o menu. Muito bem. Eu tenho essa row e aqui eu criei outra row. Ou seja, eu deveria fechar a tag aqui. Né? Aí eu abro essa tag que fecha nessa. Então essa aqui não existe. Tá? Então houve um erro de tag. Pronto. Deixa eu ver o que eu fiz de errado agora. Esse está certo. Esse está certo. Esse daqui é compatível com esse. Deixa eu voltar todo mundo. Vamos ver como é que está essa bagunça aqui. Deixa eu tirar esse mod enter daqui, para a gente poder ver aqui, que eu acho que eu me enrolei com as tags aqui. Agora, como está muito grande, a gente não consegue se entender direito. Pronto, tirei as tags. Vamos ver. Ó, então eu tenho esse, que é o container. Muito bem. Aí eu tenho esse, que é essa linha daqui. Né? E eu tenho, que está dentro do container. E eu tenho esse, que é essa linha daqui. Aí aqui eu tenho o div class call 6 e o outro div class call 2. E por que que esses dois aqui não apareceram se ele está fechando aqui bonitinho, né? Bom, vamos salvar. Subtítulo, como usar? Ah, pois bem. Como eu botei fixed top, aqui provavelmente essa margem aqui está pouca. Aqui vamos aumentar para 5. Olha lá. Tá vendo? É um problema isso, né? Eu botei fixed top aqui e está ocupando demais. Tá grande demais. Vamos diminuir um pouco aqui para P2 aqui, por exemplo. Tá vendo? Agora ficou um pouco melhor, né? Mas ainda não ficou muito simpático, não. Né? Então aqui vamos botar um MT3 aqui para ver como é que vai ficar lá. Tá vendo? MT5 fica melhor. Tá vendo? E o menu... Agora, por que que o menu tá tão encostadinho, né? Vamos ver.
Aqui vamos aumentar para PP3 mesmo, para o menu ficar mais destacado. E aqui tudo bem, né? Vamos botar aqui um MB de 2, né? Para ver se melhora alguma coisa, né? Então tá bom. Bem, tá aí. Talvez aqui, se, ao invés de H1, botar aqui um... vamos botar um BR aqui, só para poder... Não é o ideal. Só para ver se melhora. Melhora, mas não é o certo, né? Então o problema realmente está aqui. Margem T. Vamos botar um P3, por exemplo. Aí, pronto. Agora ficou melhor. A gente pode botar só um PT de 3. Pronto. Aí vai ficar certinho, tá vendo? É ir brincando com esses componentes até você conseguir o aspecto que você quer. Tá? Muito bem. Agora aqui sim eu posso colar os BRs. E se eu rolar, olha lá, o menu fica, tá vendo? Ó. Muito bem. Então agora já temos tudo que a gente queria? Não. Falta ainda o footer, ou seja, falta a última linha, né? A última linha. Então aqui tem uma linha, vamos criar então a última linha. Div, né? Class, vai ser row, né? E assim como eu fiz lá em cima, já vou adiantar aqui logo, né? Fixed top. Fixed top, porque é para ele... fixed top, fixed button. Que é para ele ficar fixo embaixo. Muito bem. Aí vamos criar aqui, ó, div class igual a call, sei lá, vamos ocupar tudo também. Vamos também botar dark, né, um fundo dark, com um texto branco. Vamos botar um padding logo de 3 aqui, que é para evitar aqueles problemas que tivemos lá em cima. E vamos alinhar o texto ao centro das colunas. Tá? E aí vamos escrever aqui, rodapé. Então tá lá. Tá vendo? Então agora já temos o rodapé. Tá bom? Então, assim com isso, a gente conseguiu ver o Bootstrap bonitinho, funcionando já, todo estilizado, todo organizadinho e tudo mais. Uma outra coisa aí, é um plus que eu queria mostrar para vocês, que é o Font Awesome. Né? Então, deixa eu entrar lá no Font Awesome. Font Awesome. Que é, na verdade, um esquema que converte fonte em ícone. Fonte em ícone, tá? Então aqui você vai colocar o seu nome, ele vai gerar um link, um kit para vocês, tá? E aí você loga, né? E aí você pega, é gratuito, tá? Então você pega aqui o CDN, igual a gente fez, tá vendo? Ele está gerando aqui o CDN. Tá. Não. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu acho que é isso aqui. O CDN. Então a gente vem aqui. Igualzinho a gente fez antes. Vamos ver se é isso mesmo. Tá? E o fonte awesome. Tá, e como é que o fonte awesome funciona? Ele tem um conjunto de ícones aqui que você funciona como se fosse uma... Então a gente vem aqui, ó, vamos aqui, ícones. Então ele tem uma grande quantidade de ícones. Os que estão disponíveis gratuitamente são esses em preto. Né? Esses daqui são variações, tá? Então assim, você não perde nada. Então vamos pegar aqui um... Aqui, vamos pegar... Deixa eu ver. Vou pegar esse Angry aqui, ó. Pronto, o Angry. Tá aqui o Angry. O código do Angry é esse carinha aqui, tá vendo? Ó? Copiei. Onde eu quiser botar isso como ícone, na verdade eu vou trabalhar como se fosse um texto. Então aqui, por exemplo, onde está o rodapé, eu vou botar do lado do rodapé. Ó. Vou colar, salvar. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá. Apareceu ele ali. Tá vendo? E o legal do Font Awesome é que ele acompanha a formatação que você estiver usando, tá? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui nos ícones. Vamos pegar um outro ícone qualquer.
Eita, load more. Eu não vou. Ah, vamos pegar esse daqui. Pronto. Olha só que bacana. Ó. Eu vou copiar esse. Tá? E aí eu vou vir aqui, embaixo desse cara aqui, e vou botar um parágrafo e vou colar o texto dele. Olha o que que acontece. Tá vendo ele ali? Tá. Mas e se eu usar um H1, que é muito grandão, né? Olha só como é que ele aumenta também. Se eu usar um H2, ele vai diminuindo, tá vendo? Ou seja, ele utiliza o estilo que você usar para poder também estilizar o ícone, tá bom? Então, isso aí que eu queria mostrar rapidinho para vocês, para a gente ter um básico para poder criar as nossas páginas em HTML. Depois eu vou fazer o vídeo de React.js. Obviamente que para entender o vídeo de React.js, já vai ter que ter assistido e reproduzido essas coisas que a gente fez aqui em Bootstrap, que eu vou usar já o Bootstrap dentro do React.js. Falou então!